Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso segundo momento da nossa segunda aula de empreendedorismo. Deixamos aquela mensagem inicial e agora vamos entrar em alguns conteúdos mais específicos, alguns conceitos. Primeiro, empreendedorismo. Muitos de vocês deram respostas muito boas sobre o que é empreendedorismo. Algumas respostas bastante sofisticadas, inclusive. Então, o empreendedorismo é ilustrado por essa figura que vocês estão vendo aí. Há uma semente plantada e sendo regada, ou seja, há uma ação envolvida para se colher um fruto no futuro. O empreendedorismo vai muito além do simples ato de você criar um negócio e ganhar dinheiro, mas é uma ação contínua de regar, de melhoria e de criatividade. Peter Drucker, que é um teórico, um grande pensador do ramo da administração, ele diz que empreendedorismo não é uma ciência apenas teórica e nem é uma arte no sentido de que é fruto da inspiração somente, mas é sobretudo ação. E um coaching também, inclusive é cearense, o Paulo Vieira, ele diz: tem poder quem age. Ele é autor de um livro chamado O Poder da Ação. Então a ação é quem deflagra tudo o que a gente deseja. Lembra que naquela mensagem anterior, no primeiro momento da nossa aula, foi dito que a realidade é criada duas vezes. No primeiro momento, criada na mente. No segundo momento, no mundo concreto. Então, nesse instante em que nós passamos da ideia para a concretização, evidentemente que entra a ação. Então, empreender é, sobretudo, agir. Agora, é claro que não é agir de qualquer maneira, é preciso que haja alguns requisitos nessa ação. Por que é importante o empreendedorismo e por que algumas pessoas se dedicam a empreender? Então, existem duas respostas básicas, duas respostas centrais. A primeira delas é que a pessoa busca oportunidade. É o caso daquelas pessoas que às vezes são bem-sucedidas, já tem um negócio em andamento, que está dando certo, mas ela vê que pode ampliar o negócio, ou vê que pode ir mais longe através da criação de um outro negócio. Então são pessoas que estão constantemente procurando novas oportunidades de realizar coisas diferentes, consequentemente ganhar também recursos a mais, né? Ganhar mais dinheiro. Então é a busca de oportunidade. Mas uma boa parte dos empreendedores, acredito que especialmente o que nós conhecemos, eu na minha realidade, vocês na de vocês, eles começaram a empreender a partir de uma necessidade. Eles sentiram a necessidade de mudar de ramo, de implementar um negócio, porque alguma coisa na vida deles exigiu isso, exigiu essa mudança, exigiu que eles se reinventassem, retrabalhassem as suas qualidades, as suas habilidades para sobreviver. Sobreviver em um ramo de trabalho, no mercado, ou para sobreviver literalmente, para conseguir recursos para sustentar a si mesmos e as suas próprias famílias. Então, todos nós, acredito, que temos sonhos de oportunidades e também temos necessidades. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos sentir a necessidade de nos reinventar. E geralmente essa necessidade nos leva a ações mais contundentes, mais incisivas no sentido de criar um novo caminho para nós. Com relação a essa questão da necessidade, conta uma história que um monge ia viajando juntamente com seu discípulo por um determinado país e chegaram a uma fazenda muito desgastada, muito mal cuidada. Tem apenas uma vaquinha no curral e nada mais. E esse homem, esse monge, junto com seu discípulo, foram àquela casa e pediram um pouco d'água e também um pouco de alimento. E as pessoas daquela família trataram o monge de uma maneira espetacular, muito bem, deram comida, deram água. Do pouco que eles tinham, eles deram quase tudo. E o monge também agradeceu e saíram para seguir o seu caminho. Quando chegou um pouco adiante, o monge se voltou para o seu discípulo e disse o seguinte: olha, volta lá e empurra aquela vaquinha que eles têm do precipício.
E o discípulo diz: mas mestre, como o senhor vai fazer isso com aquela família? Eles nos trataram tão bem. E o mestre disse: vá lá e faça o que eu estou dizendo. Pegue aquela vaca e jogue ela no precipício. E o discípulo, sem entender nada, foi e fez conforme o mestre havia ordenado. Mas aí o discípulo saiu com aquela coisa na cabeça. 2 anos depois, o mestre e o discípulo passam por aquela mesma região. E o discípulo se lembra e diz: mestre, aquela família que nos acolheu naquele tempo, como será que ela está? E o mestre diz: vamos ver, vamos passar por lá e ver como eles estão. Quando chegaram na fazenda, a fazenda estava totalmente transformada, muito melhor edificada. Não havia apenas uma vaquinha no pasto, havia muitas mais. Havia pomar, havia outros animais. E também o mestre ficou sabendo, em conversa com aquela família, que eles agora tinham negócios na cidade. E o discípulo ficou abismado com aquilo e perguntou: mestre, o senhor sabia que isso ia acontecer? E o mestre disse: olha, foi preciso que a gente empurrasse a vaquinha deles para o brejo para que eles sentissem a necessidade de uma mudança mais profunda de vida. Então essa história ela ilustra muitas vezes a vida de pessoas que chegaram muito longe, como os grandes administradores de empresas, pessoas que criaram empresas grandes, que a gente também vai poder pesquisar um pouco sobre elas, que partiram de uma necessidade premente. Não viam alternativas, não viam portas abertas, então resolveram eles mesmos criarem o seu caminho, abrirem as suas próprias portas. Então isso é empreendedorismo. E fechando esse momento aqui também, essa segunda parte da nossa aula, tem uma definição de sucesso que eu gosto muito e medito frequentemente sobre ela e gostaria que vocês também colocassem na sua mente isso. Sucesso é a realização progressiva de um ideal digno. Realização, ou seja, quando você faz algo, você realiza, como aquela semente que você planta, você rega para vê-la brotar. No momento em que essa semente brota, você tem ali uma realização. Ela é progressiva. Tire da sua cabeça a ideia de que as coisas são instantâneas. Não são. Às vezes você vê alguém de muito sucesso e você diz: poxa, esse cara teve sorte. Mas você precisa ver a história daquela pessoa e ver que houve um momento de muita preparação lá atrás, antes que ele atingisse aquele sucesso como empreendedor, seja em que ramo for. E o ideal tem que ser digno, porque há muitas maneiras de você ganhar dinheiro, de você ganhar fama, projeção. Nem todas são maneiras dignas. Então, tudo aquilo que você realiza de maneira progressiva e que seja digno, que seja honrado, que seja honesto, etc., isso é sucesso. Se você se propõe a ler um livro e você consegue realizar isso de maneira progressiva, isso é sucesso. Se você se propõe a cumprir suas atividades diárias da melhor maneira, com perfeição, ou pelo menos com o máximo de cuidado, de zelo, isso é sucesso. E aquele grande sucesso que a gente olha como ter uma grande empresa, isso na verdade é uma consequência desses pequenos sucessos. Mas seja qual for o sucesso que você visa, entenda que ele tem esses 3 elementos. É uma realização, depende de ação. Segundo, é progressivo, é um passo a passo, portanto, precisa ser planejado e acompanhado. E também tem que ser algo digno, tem que ser honesto, tem que ser bom para si mesmo e bom para outras pessoas. Então, até nosso próximo momento.